Fala galera, beleza? Tudo certo? Aqui é o Thiago, sou do canal Sorrilha, você está sendo filmado. E hoje eu estou trazendo uma presença ilustre aqui, que é o Sorrilha, e ele está sendo filmado hoje. Sua presença, Sorrilha. Eu sou o Sorrilha. Eu sou professor de História dos Estados Unidos, aqui da Unesp de Franca, sou professor do Thiago e da galera do canal. Bom galera, vou fazer algumas perguntas aqui pro Sorrilha sobre o tema do liberalismo, né? Nos Estados Unidos e hoje em dia como ele se dá. Sorrilha, nos Estados Unidos a gente associa muito ao liberalismo instantaneamente, assim, né? Que é o país que ele desenvolve-se muito forte, né? Desde do começo da história até hoje. Como que isso se deu? Como que começa essa história dos Estados Unidos com o liberalismo? Como ele adentra e como ele se desenvolve lá dentro? Por que ele tem tanta força? Tá. Exatamente, sim. A história do liberalismo nos Estados Unidos e a história dos Estados Unidos, elas se confundem mesmo, né? Se a gente for pensar, a entrada do liberalismo nos Estados Unidos está vinculado justamente ao processo de independência. As ideias liberais, principalmente com o John Locke, vão influenciar a geração de pais fundadores, né? Principalmente naquilo que o Locke vai falar a respeito da limitação dos poderes do governo central, né? Então, a noção básica do liberalismo é justamente a criação de instrumentos que não permitam a difusão do poder central, ou que o poder central seja limitado, para que o indivíduo tenha capacidade de se desenvolver seus desejos, buscar a sua felicidade, sem que haja a coerção do Estado para isso. E aí naquele momento em que os indivíduos nos Estados Unidos estão lutando pela independência, falando sobre a tirania do rei, essa é uma ideia extremamente positiva. E de maneira geral, ao longo do século XIX, é o que vai imperar, né? A grande herança do pensamento liberal, a história dos Estados Unidos do século XIX, é essa defesa dos direitos individuais, dos direitos negativos, né? Que são aqueles tipos de direitos que você não precisa de outro, né? Para exercê-los, como por exemplo liberdade de expressão, liberdade religiosa, né? Se a gente for parar para pensar, até na época da Guerra Civil, ainda que o grande mote tenha sido a escravidão, o pano de fundo é sobre poder de influência que a federação tem sobre os estados na criação de leis para a respeito da escravidão, quem pode ter escravo, o cumprimento da lei do escravo fugitivo. Então, no século XIX, o liberalismo nos Estados Unidos tem essa característica, né, dos direitos individuais, da garantia de que os indivíduos tenham capacidade para buscar a sua felicidade e de imposição de barreiras para o poder central. No século XX isso se transforma, principalmente na época do Franklin Delano Roosevelt, que essa busca pela felicidade vai ser entendida também como algo que o Estado pode prover, né? Então o Estado ele pode ser um instrumento que gere igualdade de condições entre as pessoas para que todas possam, a partir dessa igualdade, seja na educação, na saúde e tudo mais, buscar a sua própria felicidade. Então, uma espécie de um casamento aí, de uma espécie de liberdade, de busca da liberdade que nasce pela igualdade. É porque é um tema muito central hoje nos debates políticos aqui no Brasil, né? Muito se fala sobre liberalismo aqui, eu sou liberal, eu sou não sei o quê, você é comunista, não sei. Mas qual a diferença que você vê de ser um liberal nos Estados Unidos e ser aqui no Brasil? Bom, é interessante porque isso parte já da primeira pergunta, né? Exatamente onde eu parei, né? Nessa época do New Deal, do Franklin Delano Roosevelt, que nasce essa perspectiva de que o Estado pode prover condições para que o indivíduo busque a sua liberdade, mas com o suporte do Estado, que tem uma transformação na concepção da própria ideia de liberdade, né? Ela sai de um direito individual para o campo dos direitos positivos, né? E não apenas dos direitos negativos. E aí, nesse momento, o conceito de liberalismo nos Estados Unidos vai ser apropriado por essa nova corrente, que é uma corrente mais progressista. Então, quando a gente fala de liberal, né, nos Estados Unidos,
nós estamos fazendo uma referência ao Partido Democrata e às correntes progressistas de um liberalismo, né? Que acha que o Estado tem que intervir mais, que tem que ter regulamentações a respeito, por exemplo, do que as pessoas podem falar ou não podem falar. Então é um tipo de liberalismo mais progressista e que tem a sua origem histórica nesse período. Já no Brasil, como a gente não tem essa transformação, o significado de liberal ainda é aquele do século XIX. Do sujeito que valoriza mais a iniciativa privada, valoriza mais a iniciativa privada num sentido do privado individual, né? Então, por exemplo, a propriedade privada como sendo a propriedade do próprio corpo, né? Ter posse sobre o próprio corpo. E aí, então, no Brasil, a interpretação ainda é uma interpretação clássica a respeito do liberalismo. É engraçado que nos Estados Unidos existe uma retomada atual sobre esse liberalismo clássico e esses grupos, justamente para se diferenciar dos liberals, que são os democratas, vão se chamar de libertários ou libertarians. Por isso que aqui no Brasil, os liberais mais clássicos também vão se chamar de libertários por conta dessa influência americana. No Brasil não é necessário. O liberal ainda tem esse mesmo significado. Lá esse tema já se aprofundou muito mais, então você consegue diferenciar, né? Outra coisa que, já puxando esse gancho aí, sobre esses liberalismos, uma vez você me falou uma coisa muito interessante, que é a questão do... Você pensar no liberalismo, você tem que historicizar ele, né? Você falar, liberalismo quando? Aonde? Né? E nos Estados Unidos, se não me engano, nos anos 70, não lembro certo, começa uma corrente que está se desenvolvendo muito agora, né? Principalmente com o fenômeno do bolsonarismo e etc., que é o neoconservadorismo, esse neocon. Né? O que é isso? Como que isso se desenvolve lá e qual a sua visão de como isso chega aqui? É interessante, assim, mais uma vez, né? É isso que você falou. Não existe um liberalismo, né? Não existe o liberalismo também não é uma filosofia ou uma escola. Existem várias interpretações dentro do liberalismo nessa prerrogativa de você ter um tipo de forma de colocar limitação sobre o poder central. E aí tem várias pessoas que pensam isso de maneira cada vez diferente, né? Então eles partem de uma mesma matriz, que é essa matriz lockeana, do indivíduo e tudo mais, mas isso vai se desdobrando. E quando chega no meados da década de 70, mas é algo que vai sendo construído já desde a década de 50, esses libertários, né, os libertarians, vão falar, diante dessa captura que o conceito de liberalismo vai ter por parte dos democratas, no Partido Republicano vai surgir uma ala que vai falar assim, não, nós somos libertarians, nós somos os liberais de verdade, os liberais old school, né, os liberais raiz. E aí esse grupo vai, aos poucos, da década de 50 até a década de 70, forjando uma aproximação com os conservadores. Por quê? Vai começar a ser incutido entre os conservadores, né, de que não existe nada mais tradicional do que a defesa da liberdade entre os americanos. Então, que do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, a defesa da liberdade era também uma prerrogativa conservadora, né? O conservador como aquele que valoriza a tradição, valoriza a família, valoriza os valores, né? Valoriza os valores, que ressalta a importância dos valores, ele vai entender que a liberdade é também um valor americano e que precisa ser defendido. Isso vai possibilitando a criação desse novo conceito que é o neoconservadorismo, que ele é liberal na economia e conservador nos costumes, né? E na política ele vai ser um pouco um misto dos dois, né? Agora, como é que isso chega no Brasil? Então, assim, a gente vai ver, assim, só para finalizar, a consagração disso é o governo do Ronald Reagan, né? Então, 1980, a eleição do Reagan já é dentro dessa plataforma. Então, os liberais, você tem, por exemplo, o Milton Friedman como um grande influenciador, ao mesmo tempo que, na perspectiva das pesquisas, você tem uma revalorização sobre o caráter biológico das diferenças, né, étnicas e de gênero.
Então tem essa coisa meio simbiótica, né? Entre um conservadorismo mais reacionário e um liberalismo mais monetário e tudo mais. No Brasil, ele vem como uma espécie de releitura desse momento, né? De releitura desse momento dos Estados Unidos da década de 80. E ele vai nascer por quê? Porque com o cansaço do progressismo, dos governos progressistas, Lula, Dilma, a crise hegemônica que vai ter com o fim ali a partir de 2013, né, no governo Dilma, você tem a possibilidade que surjam outros discursos que vão dialogar e que vão se contrapor a isso. E da mesma maneira que foi feito nos Estados Unidos, se entendeu que era possível provocar o casamento da oposição, né, liberais e conservadores. E aí eu acho que o grande partido que demonstra isso é o Novo. Né? O Novo ele tem essa característica mais neocon. O Livres, por exemplo, não. O Livres já é mais liberal nos costumes também. Né? Mas aí me parece que o Novo ele dá ainda um pouco de liberdade em respeito à questão da moral, porém o bolsonarismo tenta fazer esse casamento de forma mais forçada do que foi feito na época do neocon norte-americano. Né? Ele aparece ali mais como uma oportunidade política de união dessa oposição, replicando um modelo que deu certo nos Estados Unidos, mas de uma maneira muito abrupta. Tipo uma solução para... Tem uma solução que é essa junção do liberalismo com o conservadorismo, e ele se propõe a isso não por, às vezes, não simplesmente só por acreditar, mas por uma brecha política. Né? Exato. Parece que é isso, sim. Ele não me parece que alguém que se converteu ao liberalismo, né? Então, mas ele vê uma oportunidade de juntar as oposições concentradas entre conservadores e liberais aos governos progressistas, e aí olha na história e fala, já teve um momento que isso aconteceu. Né? Nos Estados Unidos isso já aconteceu. E aí eu acho que junta ainda com toda a influência que o governo americano tem sobre ele, o momento do Trump, ele se identifica muito com o Trump e tudo mais. Entendi.